Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhe: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas casas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, a trarás por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, purpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus cochetes e as suas taubas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, todos os seus pertences e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o seu azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as atacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Veio todo homem cujo coração foi tocado e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, lhe trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, todos os objetos de ouro. E todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que se achou com azul, purpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia a trazia para toda a obra do serviço. Todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a purpura, o carmesim e o linho fino. Todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas, pedras de encaste para a estola e para o peitoral, especiarias, azeite para a luminária, para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa
para toda a obra que o Senhor ordenou e se fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo artifício, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em lapidar de pedras, para engastar em entalhar madeira e para trabalhar em toda a obra de esmeralda. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o que o filho de Isaque, Azamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador, em azul, em purpura, em carmesim, em linho fino do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor deu sabedoria, inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel, a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. Falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais oferta, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer e ainda sobrava. Assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, tecido e de azul, de purpura, de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, a largura de 4 covados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Ligou 5 cortinas, uma com a outra, e as outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois, lançadas de azul, na borda da cortina foi laçada, que estava na extremidade do primeiro conjunto. Assim também fez na borda da extremidade do segundo conjunto. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidades da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 cochetes de ouro, e com estes cochetes uniu as cortinas uma com a outra. Assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 covados e a largura de 4 covados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. Uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. Fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 cochetes de metal para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro
tinta de vermelho e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez de madeira de acácia taubas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tauba era de 10 covados, a largura de 1,5 covado. Cada tauba tinha 2 encaixes, pregados um no outro. Assim fez com todas as taubas do tabernáculo. Assim, pois, fez as taubas para o tabernáculo, 20 taubas, para o lado que dá para o sul. E fez 40 bases de prata, debaixo das 20 taubas, 2 bases debaixo de uma tauba, para os seus 2 encaixes, e 2 debaixo da outra para os seus 2 encaixes. Também fez 20 taubas de ouro do lado do tabernáculo do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tauba e 2 bases debaixo da outra tauba. Ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 taubas. Fez também 2 taubas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 taubas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tauba. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as taubas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as taubas do outro lado do tabernáculo. E a outra, 5 travessas para as taubas do tabernáculo do lado ocidental. Fez que a travessa do meio passasse pelo meio das taubas de uma extremidade até a outra. E cobriu as taubas de ouro e as suas argolas. Os lugares das travessas fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, de purpura e de carmesim de linho fino, torcido de obra esmerada, o fez com querubins. Ele fez 4 colunas de madeira de acácia e as cobriu de ouro. Os seus cochetes fez de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, de purpura, de carmesim de linho fino, torcido, da obra do holocausto, com as suas 5 colunas, os seus cochetes, as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre.